quem veio trazer evidenciar a morte é o diabo. Nós já falamos aqui em outro programa, que você pode até buscar aí no YouTube da TVT, meu amigo, sobre as vacinas. E o entendimento, é claro, é que as vacinas são o meio em que Deus também age para trazer cura. Vacinas são de Deus. As vacinas são de Deus. Então, se você tem um instrumento em que Deus vai utilizar, através da graça, de sua graça, Deus deu essa graça à humanidade, de ter a vacina para poder se imunizar, de lutar contra um vírus, e você se opõe à imunização, então você está apoiando o vírus, você está apoiando a morte, você está indo contra o Cristo. Essa não tem outra realidade. Nós enfrentamos uma pandemia de um vírus letal, que se dissemina pelo contágio, ou seja, uma pessoa infectada contamina outra pessoa. Então a lógica nesse caso é termos uma política de saúde pública que resguarde a população, com orientações sobre distanciamento social, sobre a importância do uso correto de máscara e principalmente que priorize a imunização dos brasileiros. Mas o que a gente viu por aqui foi um presidente da República que foi de encontro a essas lógicas. Ele fomentou aglomerações e fomenta ainda, né? Se opõe ao uso de máscaras e até hoje tenta sabotar a vacinação. E se você está nessa marcha pela morte junto com o presidente da República, você está indo de encontro ao Cristo. Lá está vindo a vida. Ele está vindo. Ele está vindo contra a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Se você está ao lado da morte, você vai ser vencido também. Não tem outra alternativa. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você está se opondo, está se aliando ao diabo, você se coloca na posição de inimigo de Deus. E o pior de tudo isso, se fosse pior, né, de tudo isso, mas além de tudo isso, ele, o presidente, ainda se diz irmão. Ele se coloca na posição de um cristão, de alguém que se segue a Cristo, utiliza o seu linguajar, dizendo-se irmão. Eu lembro aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele está se dizendo irmão, né? Capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não pode aceitar isso. Não pode aceitar um cara que vai se batizar, descer as águas batismais para se dizer como cristão, simplesmente para ganhar o seu voto, escarnecendo, agindo como se fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso, como se isso fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem. Mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Deus tratará dos que são de fora, mas não podemos nos omitir quando nossos irmãos e irmãs saem dos trilhos. Se necessário, temos de limpar a casa. Não podemos aceitar. Ele está se dizendo irmão. Ele está se dizendo seguidor de Jesus de Nazaré, quando claramente ele está a serviço da antiga serpente. Ele está claramente sob a influência do espírito do anticristo, querendo trazer um Cristo que não existe, muitas das vezes, como há poucas semanas, se colocando na posição do próprio Cristo, como se entendendo como Messias, como ungido. E aceitar tudo isso já deixou de ser há muito tempo, deixou de ser uma questão de polarização política. Há muito tempo. É uma questão de humanidade. De humanidade. O que nos leva aqui vai muito além de questões políticas. É uma questão de humanidade. De humanidade. De perceber
que existe um político que tem como política pública de saúde a morte da população brasileira. Porque é isso que a ciência, que esse governo e seus apoiadores se opõem, já afirmou, como a pesquisa do Centro de Pesquisas e Estudos de Direitos Sanitários da USP, que já afirmou isso, que levou em consideração atos normativos federais, medidas provisórias, entre outras coisas, um estudo totalmente documentado que chegou à conclusão que o governo Jair Bolsonaro se empenhou com eficiência em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional. É isso, a chamada imunização de rebanho, é isso que ele buscou. Os mais fortes sobrevivem. É um governo fascista. É um governo que tem uma política genocida. E você vai continuar apoiando isso?